E agora temos entrevista importante no CNN 360 sobre os trabalhos da CPMI do 8 de janeiro. A senadora Elisiane Gama, que estava agora fazendo perguntas ao coronel Naime, vem agora conversar com a CNN. Senadora, muito obrigada pela sua participação. A senadora é relatora da CPMI. E, senadora, já endereço a minha primeira pergunta. Houve ali uma revelação importante do coronel Naime, de que ele recebeu um alerta da ABIN logo às 10 da manhã. E ele diz que, enfim, não viu, estava com os grupos silenciados. O que isso diz para a senhora, essa confirmação de um alerta que chega às 10 da manhã do dia 8 de janeiro sobre a possível omissão das autoridades? E aí falam em todos os níveis, seja a Polícia Militar, seja eventualmente o próprio governo federal, essas autoridades que tinham a responsabilidade de zelar pelos prédios dos três poderes. Não há dúvida, é uma informação de fato muito importante. A funcionalidade, por exemplo, em relação à proteção aqui no dia de 8, ela tem que ter uma correlação, ela tem um serviço de inteligência que te dá informes, não é, que te dá, na verdade, dados, e, ao mesmo tempo, o serviço ostensivo, né, no caso específico, a Polícia Militar, que tem a responsabilidade constitucional de fazer a proteção aqui especificamente dessa zona mais central, da esplanada, né, da Praça dos Três Poderes. Então, de fato, se você tem um informe e automaticamente essa organização ela não é feita, claramente aí a gente caminha para uma situação de omissão dos órgãos de segurança pública em relação ao Distrito Federal. Né? Então, eu acho que foi um dado, de fato, muito importante. Nós ainda temos uma série de depoimentos daqui para frente, e ao chegar esses depoimentos até aqui, nós vamos estar fazendo a compatibilidade aí e chegando, de fato, à constatação ou não. Eu, inclusive, vou estar solicitando aí esses relatórios que foram emitidos no próprio dia 8, é um dado diferente, porque a gente não tinha especificamente essa informação. Ele diz, inclusive, que há um grupo ali de WhatsApp criado com várias autoridades e representações e que essas informações chegaram aí por parte da ABIN. Então, nós vamos estar nos debruçando e compreendendo, tentando entender melhor quem poderia, na verdade, quem recebeu e quem não repassou especificamente aí ao DOP, que tem uma responsabilidade imediata de ter todo o efetivo policial para poder fazer a segurança e a proteção em relação à Praça dos Três Poderes. Enquanto nós conversamos com a senadora, vocês estão acompanhando ao lado aqui na tela as imagens ao vivo do depoimento do coronel Naime, que segue no Congresso Nacional. Renata Agostini. Leandro Rezende primeiro. Pronto, Renata. Pronto, já temos a Renata. Renata, sua pergunta. Oi, senadora. Olhando um pouco para frente, a gente falava há pouco da dificuldade, aparentemente, olhando de fora, da CPI, de conseguir encaixar uma sequência, digamos, forte de depoimentos, que era justamente o planejamento da senhora, né? Colocar ali nomes centrais e já dar o ritmo a partir deles. Como a senhora avalia esse início, aparentemente um pouco mais frio do que se antecipava, e essas decisões do Supremo Tribunal Federal que acabam impondo ali algum grau de dificuldade? Não há dúvida, Renata. Nós elaboramos um plano de trabalho, nós colocamos dentro desse plano de trabalho nomes que nós compreendemos que eram absolutamente necessários para essa primeira rodada, né? A comissão é um colegiado, ela não é integrada por apenas uma pessoa, por apenas uma relatoria, não é mais, na verdade, é um conjunto de mesa diretora de demais integrantes que a gente precisa seguir, na verdade, uma construção mínima que se possa fazer. Nós conseguimos, inclusive, já pactuar para que a gente possa ouvir o Anderson Torres, o Mauro Cid, que são dois nomes absolutamente importantes nesse nosso processo, de fato, de investigação, mas que a gente não conseguiu ainda para esta primeira leva, que eu te diria assim, um ponto muito importante, porque o Anderson Torres, por exemplo, era ministro da Justiça e também era secretário de Segurança Pública. Então, ele tem responsabilidade no período de dezembro e também no 8 de janeiro, onde ele era secretário aqui do Distrito Federal. A gente não conseguiu, infelizmente, nessa construção de acordo,
emplacar a vida deles dois nessa primeira leva, mas eu acho que a gente vai conseguir, de fato, nas próximas vindas. Não há dúvida nenhuma que isso traz, de fato, prejuízo. A gente está também tendo uma demora, infelizmente, grande em relação à liberação de documentos. A gente tem nessa comissão pessoas que são investigadas também pelo 8 de janeiro. Então, veja a complexidade que a gente está. A gente tem uma CPI que o objeto é investigar os autores intelectuais e financiadores, não é, do 8 de janeiro, e, de repente, dentro dessa própria comissão, nós temos pessoas investigadas que acabam inviabilizando, por exemplo, o compartilhamento de dados. Então, você fica numa verdadeira camisa de força aí para tentar, de fato, conseguir o máximo de resultado em relação à comissão. Mas a gente está aqui muito focado, a gente está trabalhando de uma forma muito intensa, buscando, inclusive, através de um conjunto de profissionais que nós levantamos para que a gente possa ter efetivamente aí dados e elementos que possam nos ajudar em relação à questão da investigação e do foco específico, que é chegar nesses autores intelectuais e também financiadores. Senadora, a senhora se refere ao senador Marcos Duval, que agora se afastou a pedido, imagino que também o deputado André Fernandes. A quem cabe essa decisão e por que ela ainda não foi tomada, de eventualmente afastar esses deputados e senadores investigados? Na verdade, hoje a decisão está pela mesa diretora do Congresso Nacional, porque não houve por parte da própria comissão um deferimento por parte do presidente. Então, ele remeteu ao presidente do Congresso Nacional e o presidente Rodrigo Pacheco estará, na verdade, fazendo esse encaminhamento, que até o presente momento, infelizmente, não fez, né? Então, a gente tem hoje simplesmente que ficar nesse aguardo da decisão. Não sei se ele mesmo já vai dar um posicionamento ou se ele fará o encaminhamento aí à presidência, né, da própria CPMI. Mas o resultado que vier, o fato é que a gente precisa ter efetivamente uma solução e uma decisão a ser tomada sobre esses dois pedidos, essas duas questões de ordem que foram levantadas aqui no plenário da CPMI. Leandro Rezende. Obrigado, Raquel. Senadora, obrigado por estar conversando com a gente aqui no 360. Senadora, teve um momento da sua inquirição que o Naime começou a falar sobre o papel dos militares no 8 de janeiro, de que eles teriam, inclusive, atrapalhado ali o trabalho da Polícia Militar do DF para, por exemplo, desmontar o acampamento de onde partiram os vândalos, né? Queria uma avaliação da senhora sobre o que esse depoimento do Naime até aqui coloca para a senhora do papel que os militares tiveram ou deixaram de ter na proteção às instituições no 8 de janeiro. Ele colocou de forma muito clara que as Forças Armadas acabavam limitando a ação da Polícia Militar. Citou de forma muito clara o general Dutra, né, que tinha uma responsabilidade de uma forma muito direta, não é, pela posição estratégica que ele estava no governo federal, e citou, na verdade, outros nomes mais adjacentes, não é, que participaram também dessa tentativa de obstrução dos trabalhos da Polícia Militar. A gente sabe que os acampamentos eles foram montados, estavam sendo custeados, estavam sendo mantidos, né, e estavam em frente ao quartel-general, ao quartel do Exército. Então, automaticamente, a gente consegue, na verdade, sentir que havia uma influência de integrantes, né, das Forças Armadas em relação à manutenção desses acampamentos. Ele falou claramente que tentou retirar algumas vezes, infelizmente ele não conseguiu, e segundo ele, por uma ação mais forte, digamos assim, desses integrantes das Forças Armadas. Então, eu acho que esse alinhamento que a gente tem e que é muito importante, que era o subsídio técnico, por exemplo, desses manifestantes, é um elemento que, não há dúvida nenhuma, nós precisaremos levar em consideração. As pessoas que ocuparam, por exemplo, aqui o espaço, né, do Senado, por exemplo, eles vieram com técnicas claras de guerrilha, né? Então, são pessoas que vieram para cá, tentaram e conseguiram destruir uma boa parte, de fato, das instalações, e são pessoas que, não há dúvida nenhuma, precisam ser responsabilizadas, mas elas foram orientadas, elas tiveram técnicas de uma inteligência, por exemplo, militar, e é isso que a gente vai perseguir, é isso que está buscando. Eu acho que a fala do coronel Naime reforça exatamente esse entendimento que nós temos pelos elementos que foram levantados para a gente até o presente momento.
Senadora Elisiane Gama, sei que eu não posso prender muito a senhora, que a senhora está aí no meio ainda da sessão da CPMI. Muito obrigada por tirar esse tempo para conversar com o CNN 360. Muito obrigada, Raquel, que Deus abençoe, os demais colegas aí estão sempre à disposição. Obrigada, senadora.